Bem, vamos às nossas reflexões então. Como eu sempre faço, eu gosto de ler antes trechos dos evangelhos canônicos para servir como referência, como base para aquilo que quero refletir. Aí eu escolhi hoje dois temas, dois trechos de Mateus. O primeiro, Jesus nos fala que nós devemos praticar a caridade sem nenhum tipo de ostentação, sem nenhum tipo de pensamento oculto. Então, em Mateus, capítulo 6, versos de 1 a 4, Jesus nos diz: Tende o cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para assim serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não ostenteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles dessa forma já receberam a sua recompensa. Então, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê tudo o que se passa em segredo, vos recompensará. A próxima leitura, que também é de Mateus, Jesus nos fala que devemos praticar o amor, fazer a caridade, sem olhar a quem, sem esperar nenhum tipo de recompensa. Vamos ao texto, ao ensinamento de Jesus. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderá curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero-o, fique curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse então Jesus: Abstém-se de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Esse trechinho, então, está em Mateus, capítulo 8, versos de 1 a 4. Então, o anterior é Mateus, capítulo 6, e esse é capítulo 8. Bom, então, nas duas leituras que eu fiz, Jesus nos fala de amor, de caridade. Caridade é amor materializado, amor na prática. E ele nos fala, através da primeira leitura, que devemos fazer isso sem nenhum tipo de ostentação, sem nenhum tipo de pensamento oculto, tipo ficar bem visto pelos outros, parecer ser bom para os outros. E, na segunda leitura, ele nos fala que nós devemos fazer isso, sem olhar a quem. Fazer isso porque a gente pode fazer. Fazer isso sem esperar nenhum tipo de agradecimento, nenhum tipo de retorno. Simplesmente fazer porque pode. E isso, essas duas mensagens, dois ensinamentos de Jesus, é muito bem tratado no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 13, que justamente tem esse tema, que a mão esquerda não saiba o que faça a mão direita, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata justamente do conceito de caridade. Ele fala ainda da caridade, da diferença entre uma caridade material e caridade moral. Ele fala da questão da beneficência. E nos itens 17 a 20, que tem a ver, que é o tema da nossa preleção de hoje, ele fala da questão da piedade. Ele fala da questão da prática da caridade, sem olhar a quem. Ele cita o exemplo da caridade para um órfão, que as pessoas às vezes fazem sem problema, mas quando a criança tem pais e precisa, já não tem o mesmo olhar, o mesmo cuidado.
E, na verdade, nós temos que praticar o amor, né? Independente, né, para a criança, independente se ela tem pais ou não. Se ela precisa, a gente tem que ajudar. No livro também fala da questão da beneficência exclusiva, quer dizer, eu ajudo só quem eu acho que ajuda, que precisa de ajuda, ou quem eu acho que merece. Não nos cabe julgar. A gente tem que simplesmente ajudar. Bom, então convido a todos, quem puder, leia o capítulo 13, né, que vai aprofundar melhor esses conceitos. Mas, para não ficar de graça e ficar mais claras as reflexões que eu quero trazer, lembrando o que é caridade. Eu já falei aqui, caridade é o amor materializado, o amor na prática. Caridade é uma palavra de origem latina, que significa caritas, que significa, né, no latim, amor. Só que, quando traduziram para o nosso português, acabaram criando uma palavra nova. E essa palavra nova, caridade, na verdade, tem esse sentido, né, de amor ao próximo, amor materializado, amor na prática. E quando, nesse capítulo 13, diferencia caridade material de caridade moral, ele está dizendo que caridade material é importante, que nós precisamos fazer, dentro daquilo que nós podemos fazer. O mais importante na caridade material é o sentimento que a gente coloca naquele bem que a gente doa. Que caridade material a gente dá o que tem. Mas que a gente não pode esquecer da caridade moral, que a gente doa o que a gente é. E a caridade moral não requer nenhum bem material, a não ser o nosso tempo, desejo e vontade de fazer o bem. Então, isso fica bem claro, que as duas coisas são importantes. Então, a gente precisa ter em mente, na nossa consciência, que caridade material é importante, a famosa esmola, né? Mas não se limita a isso, né? A caridade, ao assistencialismo barato. É importante na caridade moral o sentimento envolvido nisso. E eu sempre coloco o exemplo do par de tênis. A pessoa tem 2 pares de tênis, ora ela usa um, ora ela usa o outro. Aí ela compra um terceiro par de tênis, e aí ela resolve, como ela é uma boa pessoa, ela resolve fazer uma obra de caridade e doar um dos pares mais velhos para uma outra pessoa que precisa. Ok, isso é beneficência, é fazer o bem. Tá, é válido? É válido. É caridade? É. É amor materializado? É. Caridade material. Agora, se a pessoa tivesse só 2 pares de tênis, não tivesse comprado nenhum par adicional, e visse alguém que precisasse, e tivesse doado um desses 2 pares, ficado só com um, e ela fez isso porque ela viu que o outro precisava, também é caridade material. Mas eu acho que fica claro aí que o valor dessa caridade, do sentimento envolvido, é muito maior. Porque ela deu, não aquilo que lhe estava sobrando, que era usado, que ela não gostava. Ela deu algo de si, material para o próximo, que estava em uso. Porque o outro precisava. Não foi para parecer uma pessoa boa para o outro, para o próximo. Ela deu porque o outro precisava. Ela tirou de si. Então, como eu coloquei antes, a caridade material é muito importante. As pessoas precisam da caridade material. Mas o mais importante não é fazer a caridade material. O mais importante é o nosso, para nós, né? O mais importante para nós é o sentimento que nós envolvemos nessa prática. Já a caridade moral, essa nós não temos desculpa para não fazer. Que só requer tempo, desejo, vontade de ajudar o próximo, de ver o próximo feliz.
Ah, eu não tenho tempo. Essa justificativa não cola. Por que algumas pessoas têm tempo e outras não? Se o tempo é igual para todo mundo. Na verdade, é questão de prioridades. Então, eu ir num asilo, eu ir num orfanato, é só questão de eu me programar para fazer isso e fazer. Pego um sábado à tarde, um domingo à tarde. Gente, vocês não têm ideia de como isso é gratificante, como isso nos enche de poder de ser, como isso nos faz bem. Vocês não têm ideia. Tem idosos que ficam meses sem receber visita. Tem idoso que ele mesmo se interna, pagando o asilo com a sua aposentadoria para não dar trabalho para os filhos. Às vezes muda de cidade. E eles ficam super felizes quando recebem uma visita para jogar um dominó com eles, para jogar um baralho, para conversar. O mesmo vale para crianças. Ah, mas isso me incomoda, me pressiona, eu fico mal. Existem outras formas de se ajudar o próximo, de praticar caridade, de materializar o amor. Então, ser beneficente, praticar o bem, a gente não tem desculpa. Porque além da caridade material, eu posso praticar a caridade moral. Agora, nesse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala bastante também de piedade. Ele começa o capítulo, metade dos itens, de 17 a 20, é falando sobre piedade. E isso é bastante importante, porque é a piedade que inicia todo o processo da gente amar ao próximo. E todos nós, cada um de nós, tem missões que nós assumimos quando encarnamos na matéria. Cada um de nós tem as suas missões específicas. E não é nada ser grandioso, pode ser um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, uma boa pessoa. Não precisa ser nada fantástico. Mas todos nós temos uma missão que é comum. E é a que é a mais importante para todos nós, aprender a amar. Essa é a missão comum, todos nós temos. Porque a gente tem dificuldade de amar. E quando eu falo de amar, já falei isso em outras preleções, não é gostar. Eu não preciso gostar da pessoa, eu preciso amar a pessoa. E o amar é incondicional, sem condições. É como Jesus coloca em outra passagem. Amar quem eu gosto, quem me faz bem, quem é da minha família, isso é fácil. O desafio está em amar quem nos faz mal, nos trata mal, nos prejudica. Esse é o desafio. Eu não preciso gostar da pessoa, eu não preciso gostar do meu chefe porque ele é arrogante, porque ele trata mal todo mundo, porque, enfim. Mas eu preciso amá-lo. Eu não preciso ser conivente, eu não preciso ser omisso, eu não preciso ser submisso. Eu preciso amar a pessoa. Eu não preciso concordar com o que ela pensa, com o que ela sente, com o que ela faz. Eu só preciso amá-la. É incondicional. Todos nós nascemos com essa missão maior. E aí vêm as outras missões, que são particulares de cada um de nós, de acordo com o nível, né, de evolução, de consciência que temos. E nessa de aprender a amar o próximo, eu preciso antes aprender a me amar. Porque eu só dou o que tenho. Se eu não tenho amor em mim, como eu posso amar o meu próximo? Então aí a coisa começa com a gente, né, se respeitando, se honrando como pessoa. Normalmente o pessoal conecta isso a orgulho e vaidade. Não é, já falei isso em outras preleções também, não é ruim você ter orgulho do que você conquistou, do que você é, do que você fez. Isso é orgulho bom, é se amar. Orgulho ruim é quando eu me amo demais. Por aquilo que eu conquistei, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu me julgo melhor que os outros. Aí esse orgulho é ruim, porque eu estou me amando demais. Mas eu me orgulhar, eu devo me orgulhar. Por meus méritos e deméritos, eu sou o que sou. Vaidade também tem a ver com amor próprio. Eu cuidar do meu corpo físico, porque é meu templo de manifestação. Eu comprar uma roupa de grife porque veste bem, porque é leve, porque me sente confortável. Eu fazer uma cirurgia, né, de correção, de estética, alguma coisa. Essa vaidade é boa, é se amar. Qual que é a vaidade ruim? É quando eu faço alguma coisa pelo outro.
Eu vou comprar uma roupa de grife porque eu quero chamar a atenção de alguém, quero ser bem visto, bem validado. Eu faço uma cirurgia porque eu quero que as pessoas me notem, me deem, né, o amor que me falta, a atenção que me falta. O orgulho ruim é aquele que eu me amo demais. A vaidade ruim é aquela que eu me amo de menos e vou buscar no outro amor que me falta. Então eu preciso ter o equilíbrio. Me amando em equilíbrio, eu consigo amar o próximo. A honra e o respeito a si próprio e a honra tem a ver com esse amor próprio. Eu tenho que me honrar, porque eu tenho o meu valor. Eu tenho o meu valor, só que eu tenho que fazer isso em equilíbrio. Então, começamos aí. Mesmo porque eu só consigo respeitar e honrar o outro se eu me respeito e me honro. Tem a ver com amor. Eu só consigo amar o outro se eu me amo. Mas logo em seguida, depois desses 2 degrauzinhos de respeito e honra, vem a questão da piedade. A piedade é eu perceber o outro. Que o outro existe, que o outro é carente, que o outro precisa de algum tipo de ajuda, de apoio. Quando uma pessoa não é piedade, ela passa por alguém carente na rua, largado no chão, ou alguém cai na frente dela, ela nem percebe. Porque ela está tão egocêntrica, está tanto em si mesmada, tanto olhando para si, que não vê o universo à sua volta. Piedade é o início de tudo, é você perceber que não é só você que tem suas misérias, que o mundo à sua volta também tem misérias. Eu perceber o carente à minha volta, a miséria à minha volta. A piedade é o início de tudo. Eu preciso fazer alguma coisa para ser uma pessoa piedosa? Não. Basta eu começar a sentir isso, porque é o primeiro passo. Eu percebi a miséria do outro. O passo seguinte é a compaixão. Não é só perceber, é procurar fazer algo pelo outro. Então, esse seria o nosso próximos degraus. Se honrar e se respeitar seriam os primeiros. Trabalhar a piedade e a compaixão seria os outros degraus. Perceber que o outro precisa de ajuda e tentar ajudar de alguma forma. E tem mais degraus? Tem. Tem a empatia e a indulgência. Eu já sinto compaixão. Né? Então eu tenho piedade, sou piedoso, tenho compaixão, e agora eu tenho ter a empatia. Ou seja, sentir em mim aquilo que dói no outro. Né? Então, na hora de ajudar, quando a gente vai num asilo, quando a gente faz um trabalho de rua, quando a gente faz um trabalho com as gestantes, a gente começa a ter esse sentimento de empatia, de perceber que o outro existe, de trabalhar por outro, servir o outro, e ao mesmo tempo ter essa empatia, esse sentimento de unidade. Todos somos um, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós somos irmãos. Então aí eu começo, né, com essa empatia a realmente, né, me irmanar, né, ser fraterno com o meu próximo. Porque muitas vezes a gente desenvolve a piedade e a compaixão, mas a gente faz isso de maneira meio que automatizada, para ser bem avaliado. Olha como o Luiz é bonzinho, né? Ele faz isso, faz aquilo. Mas é só quando eu começo realmente a sentir. Aí eu nem preciso, eu dou um copo de água para o outro, se o outro me agradecer ou não, se o outro me der um olhar de agradecimento ou não, se o outro não fala nada. Eu fiz porque eu podia fazer, porque queria ajudar o outro. Simplesmente isso. Ser indulgente. Que aí é o próximo passo. A indulgência está acima da empatia, porque na indulgência eu começo a praticar o perdão, a tolerância, a paciência. Como eu tenho a empatia, eu sinto a miséria do outro, eu começo a respeitar o tempo do outro, começo a respeitar o jeito do outro ser, de ver o mundo, de ver o universo à nossa volta. Eu começo a perdoar, como eu
consigo perceber agora que não só eu que tenho minhas misérias, o outro também tem, por causa da empatia, eu agora consigo ser indulgente e praticar o perdão e a misericórdia que vem logo em seguida. Repare que é uma escadinha de crescimento espiritual que cada um de nós temos que caminhar para chegar ao reino dos céus. Ainda tem a beneficência e a benevolência. É uma escadinha para atingir o reino dos céus. O que seria o reino dos céus? É um estado de consciência. Não é um local no espaço-tempo. É um estado de consciência onde eu percebo a manifestação do Pai, do Criador, do Divino, em tudo que me cerca. Eu sinto a presença de Deus, né, nas plantas, nos animais, nas outras pessoas à minha volta, na natureza. Esse estado de sincronismo, de ressonância com o Pai. Eu me confundo com Ele sem perder minha consciência. Esse é o reino dos céus. É o estado de êxtase. Só que eu preciso trilhar esse caminho. Eu preciso subir essas escadas. Começo me amando de maneira equilibrada. Controlando meu orgulho, minha vaidade, desenvolvendo a honra, né, desenvolvendo o respeito a mim próprio. E aí eu começo a subir a escada, né, trabalhando então a piedade, a compaixão, trabalhando a empatia, a indulgência, para logo em seguida trabalhar o perdão, que é diferente de desculpa, já falei isso em outras palestras, e trabalhar a misericórdia, que é o nível mais alto ainda que perdão. E aí, pulo para beneficência e benevolência. O que é beneficência? Fazer o bem. Né? Mas o que é ser benevolente? Fazer o bem de maneira o tempo todo, continuamente. Ser bom de verdade. Como eu costumo dizer, ser bom em quatro paredes, sozinho, em pensamento, em sentimento. Só que isso é um processo, né? Eu não aperto um botão e acordo outro dia beneficente e benevolente. Aperto um botão, né, automaticamente sou piedoso e pratico a compaixão. Aperto outro botão, automaticamente, né, desenvolvo a empatia e a indulgência. Aperto outro botão, desenvolvo o perdão e a misericórdia. E aperto outro botão, desenvolvo a beneficência e a benevolência. Não é assim, infelizmente. É um processo. Eu tenho que me preocupar com isso de maneira contínua. Ao acordar de manhã, ao me recolher para dormir. Pensar em ser bom. Se questionar, o que eu estou fazendo contribui para a minha evolução espiritual? Contribui para fazer um mundo melhor? É se policiar, como diz, é vigiar o que pensamos. E eu vou acrescentar o que sentimos. Porque tem muito sentimento que não nasce no nosso ato de pensar. A maioria dos sentimentos nasce do pensar. A gente pensa, vira um sentimento. Se esse sentimento é justificado ou não, depende da consciência de cada um. Se esse sentimento é bom ou ruim, depende de cada um. Mas a maioria nasce no sentimento, no pensamento e vira um sentimento. Boa parte dos sentimentos, se não contidos, ou porque estão em nível elevado, viram uma emoção, descem. E quando é emoção, tem que se manifestar. Pode ser uma emoção boa, pode ser uma emoção ruim. Mas desceu, né, para o chakra, o plexo solar, né, para o chakra gástrico, vai se manifestar. Se for uma emoção ruim, e você não quer rodar baiana porque você é um bom moço, você quer se controlar, vai te prejudicar internamente, vai envenenar seu corpo físico e seus corpos espirituais. Você controlou a raiva para não rodar baiana, porque virou emoção. Se você não controla, essa raiva se manifesta para fora, essa emoção se manifesta para fora. E aí você vai esmurrar a parede, vai elevar o tom de voz, vai fazer. Mas pode ser uma emoção boa. Pode ser uma emoção boa. E aí purifica o nosso organismo ou melhora o universo à nossa volta. Mas não tem como a gente falar alguma coisa, a gente atuar, fazer alguma coisa, sem antes pensar e sentir. Só que, como eu falei, tem sentimento
que não nasce no nosso ato de pensar. A maioria nasce, mas tem sentimento que a gente capta do ambiente que a gente está, um ambiente estressante, um ambiente de tristeza, um ambiente de competição. Tem sentimento que a gente capta do colega de trabalho do lado. Ele está depressivo, raivoso, chateado, magoado, enfim. E a gente do lado, né, por amizade, começa a conversar, daqui a pouco a gente está em sintonia com ele, usinando os mesmos tipos de energia. E tem sentimentos que a gente traz de outras existências. Se a gente não cuida desses sentimentos, vai virar emoção e vai se manifestar, às vezes de maneira negativa. Então, eu preciso vigiar o que penso e sinto, de maneira contínua, para poder subir essa escada. Leiam o capítulo 13 para entender melhor essa questão da piedade. Eu coloquei vários elementos adicionais aí, mas lá fala sobre caridade moral, sobre caridade material, fala sobre piedade, que é o primeiro degrauzinho dessa nossa elevação. Eu não preciso trabalhar, ter piedade para ser o resto. Não, a gente ao mesmo tempo é piedoso, né? Ao mesmo tempo a gente é indulgente. Só que não adianta, eu só consigo caminhar quando eu domino o degrau mais inferior. Então eu tenho que, né, ter essa consciência que eu preciso trabalhar tudo no geral. Agora eu preciso concluir. Por favor.